Olá, amigos! Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Que eu falo sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal gratuitamente que esta emissora está entregando para vocês. Semanalmente, estamos sendo líder de audiência, onde passa o nosso programa, mais de 5 milhões de pessoas assistindo o nosso programa, muito obrigado. Você também acompanha o nosso programa no YouTube, André Pimentel Sucesso, vai lá e se inscreve, dá o seu joinha, colabora com o programa. Vai também no Instagram, André Pimentel Sucesso, se inscrevam, muito importante para a gente, você está perto da gente, manda seu comentário do programa, dê sugestões ou sugestão do programa, do próximo programa, comenta, se você tiver alguma dúvida sobre o tema que nós falamos hoje aqui do programa, comenta com a gente, vamos falar direto com vocês, geralmente vocês falam direto comigo, porque essa aproximação, vocês com nós aqui do programa, é muito importante. Não é isso, Rogério Schwartz? Exatamente, exatamente. O programa é, como você sempre fala, né? É uma mentoria, é uma aula. Você só vai aprender coisas boas e crescer assistindo um programa Foco Sucesso. Isso. Eu quero aproveitar, Rogério, que meu neto sempre tem me cobrado que eu mande um beijo para ele. Mandar um beijo para o meu neto, André Pimentel Neto, que também assiste o nosso programa, uma criança de 9 anos de idade. Já está aprendendo a ter uma vida financeira, né? Ele assiste o nosso programa, então fica aqui o beijo do vovô para o André Pimentel Neto. Rogério, e hoje, qual é o tema do programa? Hoje nós vamos falar sobre indicadores financeiros. Indicadores financeiros. Rogério, quando você vai ao médico, você que está sempre semestralmente aí, fazendo o seu check-up, seus exames, você chega no médico e ele chega para você e fala assim, vou passar um hemograma completo, não passa? O que é visto no hemograma, Rogério? Faz ver tudo. Todas as suas taxas, né? Todas as suas taxas. Colesterol, triglicerídeos, Isso. glicemia, Isso. ferritina e assim sucessivamente, não é isso? Vários são de sangue tirado. São indicadores. Eu me lembro que agora que você falou comigo há uns 2, 3 meses atrás, Metel, eu tirei uns 10 tubos de sangue, não foi isso? Foi, exatamente, vai que eu morro. Então, ok, para quê? O médico pede o quê? Os indicadores do seu corpo, da sua saúde, através da glicemia, através do colesterol, ele analisa, olha, Rogério, colesterol está alto, glicemia está alta, Rogério, está tudo normal. São indicadores que estão indicando a sua saúde física, não é isso? Exatamente. Pronto. Na empresa existe a saúde financeira. A saúde financeira, que é vista através de quê? Desses indicadores que nós vamos falar hoje aqui no programa. Então, os indicadores, muito importantes. Fiquem atentos, porque vão ter várias dicas de sucesso para que você conduza a sua vida pessoal e a sua empresa com muita maestria, Rogério. Eu começo logo perguntando, Pimentel, o que são os indicadores financeiros de uma empresa? Olha bem, os indicadores financeiros da empresa. Nós falamos da saúde, né? São os indicadores da saúde e da empresa. São quando você faz a DRE, elas têm os tópicos. Todo mundo que assiste o programa sabe o que é DRE, né? Mas vou repetir: Declaração de Resultado do Exercício. Todo final de mês tem que ser feita a DRE do mês anterior. Para quê? Para que você analise o mês, ok? Quando for lá no dia 5, você fez a DRE, analisou o mês anterior, sabe se está dando lucro ou prejuízo. DRE é um indicador, precificação é um indicador, margem de contribuição, outro indicador, EBITDA, outro indicador, ponto de equilíbrio, outro indicador. Então, são indicadores que vão mostrar para vocês a saúde financeira da sua empresa. Você vai ver com com um espelho, o reflexo do seu trabalho. Porque, Rogério, você que tem andado muito nas nossas visitas, você vê as pessoas reclamando muito de dinheiro no caixa. Um indicador importante é o caixa da empresa. Chega lá e diz, André, hoje eu não consigo pagar nem as contas do dia. Por quê? Porque aquele indicador é o que mais dói, ok? Se você fez o exame de sangue, tá tudo normal, mas você tem um dedo ferido, machucado, que você chutou uma pedra, aquele indicador é o que mais dói. Não é isso? Então você sempre vai estar lembrando dele. A mesma coisa em uma empresa.
O caixa é um indicador muito importante da saúde financeira da empresa. Por que que a empresa não está gerando lucro? Por quê? Mas eu vendi muito. Não, mas meu faturamento, nós vamos falar até de faturamento no programa de hoje. O meu faturamento é muito bom. Meu faturamento é muito bom, mas eu vendi muito. Ok, ok. Qual o seu regime? É competência ou caixa? Não sabe a diferença? Precisa entender. Competência é tudo que você vende no mês. Então você chegou ali no dia 30, vendeu R$ 1.000.000, mas vendeu para 5 meses, 30, 60, 90, 120, 150. Você faz a DRE pela competência, ok? Mas também tem que ter o relatório de fluxo de caixa. Essa competência, ela vai entrar 200, 200, 200 e 200. Só que as despesas não são assim, né? Não, o governo, que tudo que você emitir de nota até o dia 30, você tem que pagar o governo no outro mês. Até o dia 10 ou dia 15 ali, mais ou menos, ok? Isso é regime de competência. Se você vendeu em 5 vezes, você não vai dizer para o governo, só vou lhe pagar 20% por mês. Não, você tem que pagar no dia 10, no dia 15. Isso é regime de competência. Como é que você paga o regime de competência? Através do regime de caixa. Que tudo isso nós já falamos aqui no nosso programa, ok? Volta a alguns programas atrás aí falando sobre o mundo empresarial e financeiro que você vai entender. Então, muitas vezes, Rogério, a empresa está até faturando bem, mas os indicadores financeiros que ela não acompanha não está falando isso. Ok? Os indicadores financeiros não estão acompanhando. Então, no transcorrer aqui do programa, você vai entender mais sobre indicadores financeiros, Rogério. E o que é, Pimentel, o faturamento de uma empresa? Faturamento. Muito importante. Todo empresário, Rogério, ele tem a preocupação de faturar. Parabéns para ele, tá certo? É venda. A empresa vive de faturamento. Agora, e faturamento é lucro, Rogério? Não é. Não sabe? Por isso, da importância de indicadores. Um desses é a DRE. A DRE do mês. Porque você pode fazer um indicador chamado faturamento. Faturei 1 milhão. Mas quando chega lá no dia 5, não consegue pagar funcionário, dia 10 não consegue pagar governo, dia 15 não paga fornecedores. Por quê, Rogério? Porque a precificação está errada, que também nós vamos falar aqui no programa. A margem de contribuição não condiz com a realidade da empresa. Então, faturamento, ele é muito bom. Faturamento é tudo que a empresa vende no mês ou produz, que pode ser serviço, ok? Nós produzimos de serviço X valor, é um faturamento. Nós vendemos X de produtos, outro faturamento, ok? Então, existe faturamento da indústria, da fábrica, do varejo, que é o comércio, e também dos prestadores de serviço, cada um com seu centro de custo, ok? Agora, você está faturando bem, mas está tendo lucro? Aí vem aquela frase que todo mundo fala: eu trabalho tanto, mas não ganho dinheiro. Muita gente fala isso. Tá? Não fala? Não ganha dinheiro. Pronto. Você que é artista, Rogério, você faz show. Então você faz show o mês todo, fez vários shows o mês todo, mas quando chegou lá no dia 2, no dia 3, no dia 5, você não consegue pagar a sua equipe. Por quê? Porque o seu preço no seu serviço está errado. Meu preço está bom. A sua operação é uma operação cara. Você precisa diminuir. Já que não consegue aumentar o preço do produto, que é o serviço, tem que diminuir na operação. Entendeu? Diminuir gastos. Então, tudo isso, através de indicadores financeiros, vocês vão entender. E o faturamento é importante, ok? Mas importante é ter resultado financeiro, Rogério. O que é ponto de equilíbrio de uma empresa? Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Toda empresa, para poder ela se manter, ela estar em pé, ela pagar as contas dela, ela tem um ponto de equilíbrio. Qual é esse ponto de equilíbrio, Rogério? Todas as despesas fixas dela custa quanto? Vamos supor, custa R$ 50.000, ok? Pronto, R$ 50.000. Eu vendo produto, eu vendo caneta, que sempre damos esse exemplo aqui. Exemplo de caneta. Então, nós vendemos canetas. Quantas canetas eu preciso vender ao preço que o mercado aceita para que eu pague aquelas despesas fixas? Quantas? Então, vamos supor, Rogério, eu tenho 50 mil de resultado de despesa fixa. Eu vou faturar 50 mil. Aí a pessoa disse assim: eu já paguei as contas, 50 mil, porque eu vendi 50 mil à vista.
Então eu estou tranquilo, vendeu no dia primeiro. Vendeu no dia primeiro, eu estou tranquilo. Não preciso mais faturar. Se eu não quiser ter lucro, eu vou para a praia, quando for no outro dia primeiro, eu volto para trabalhar. Pode isso? Não. Sabe por quê? Porque daqueles 50 mil, vamos supor que sobraram ali 20%. Só sobraram para poder, da empresa, sobrou apenas R$ 10.000. Só que a despesa fixa é 50. Se ele usar os 40 que sobrou, ele está tirando do fornecedor, do governo. Deu para você entender? Ele está mexendo. Está mexendo com dinheiro que não é dele, porque dele é apenas 10 mil. Aí o que é que ele precisa faturar? Estou falando aqui linearmente. Ele precisa faturar 250 mil para pagar os 50 mil, Rogério. Ok? Ele apenas faturando 250 mil, ele paga os 50 mil de despesa fixa. Daí em diante é que ele vai ver lucro. Então, ou seja, se essa empresa, olha com uma margem linda, uma margem líquida linda de 20%, tá? E ela tem uma despesa de 50 mil, ela precisa faturar 250 mil para que esses 20% venha para pagar a despesa fixa. Porque o restante não é dela. Os 80% restante não é da empresa. Entendeu? Então a pessoa precisa entender disso. Por isso que muitas empresas, Rogério, eu estou faturando bem, eu faturo 150 mil, mas a margem dele é 20%, sobram 30 mil. Para poder ele pagar a despesa fixa, ele está tirando de quem? De fornecedor, certo? Ou do governo. Quando eu vou na empresa, eu digo assim, como é que está o seu passivo tributário? Não, tem 6 meses que está atrasado com o governo. Já sei por que é. Porque ele está tirando dinheiro do governo, que é do imposto, para poder pagar a despesa fixa. Ele está desequilibrado. Pronto. Aí eu pergunto assim, como é que está os fornecedores? Você está comprando na praça? Não, só estou comprando à vista que eu estou atrasado. Quando eu vou ver, porque ele está atrasado. Porque ele, para poder pagar as despesas fixas dele, para a empresa dele rodar, ele está tirando dinheiro do fornecedor e pagando. Deu para vocês entenderem como é que funciona? Então precisa ter todo esse cuidado, todo esse zelar pelo dinheiro. Agora, e se a empresa só tem 10% de margem líquida? Estou falando de margem líquida, tá? Eu não falei de margem de contribuição, margem líquida. Se só tiver 10%, aí tem que vender 500 mil. Aí vai ser muito. Não, mas cada um sabe o seu tamanho. Por isso que o tema de hoje, sugerido, foi indicadores financeiros. Você precisa entender. Porque, Rogério, se você não entende nem a margem líquida da sua empresa, como é que você paga? Aí você sai pagando. Lembra que eu falei no começo do programa que um indicador que todo empresário conhece é o quê? O caixa. Quando ele vai sacar um dinheiro, não tem. Fazer um Pix, não tem. Quando ele olha, tá lá vermelho. Cheque especial tomado, tudo tomado. Significa que a empresa dele não está dando lucro. Só que se ele acompanhar isso diariamente, semanalmente e mensalmente, ele resolve muito rápido. Porque parar a empresa é resolver. Parar a empresa é resolver. Não, vou fechar, não está dando lucro. Como não está dando lucro, eu vou parar a empresa. Entendeu? Então, por isso que o ponto de equilíbrio, ele é muito importante para que você entenda da saúde financeira da sua empresa e até que ponto você tem que vender para poder pagar as suas despesas fixas. Por quê, Rogério? Vou dar um exemplo. Todo dia primeiro, bate na sua porta, Rogério, na porta da sua empresa, que você tem. Quem é? Despesa fixa. Ela entra. Não tem outra opção, porque você tem que pagar funcionário, você tem que pagar a internet, você tem que pagar a água, você tem que pagar o aluguel. Deu para você entender? Essa despesa, ela não para. Ela não para, é o tempo todo. Como é que você resolve isso? Faturando. Agora, se eu faturar 200 mil com a margem de 10%, eu pago 50%? Claro que não. É claro que não. É por isso que as empresas, nós já falamos aqui várias vezes, Rogério, ela começa a empresa, né? Tem muito dinheiro, tudo legal. Ela tem estoque lá, o estoque está muito alto. Até nem deve, né? Mas ela acabou comprando, está com estoque alto. Com o passar do tempo, Rogério, o estoque começa a diminuir. O estoque começa a diminuir. Sabe por que o estoque começa a diminuir, Rogério? Bem simples. Porque ela começa a queimar estoque para pagar a despesa fixa. Ok? Porque precisa pagar a despesa fixa. Então isso é muito perigoso, você precisa entender. Por isso, Rogério, que o tema hoje realmente, indicadores financeiros,
Muito bom, Rogério. A gente falou sobre o ponto de equilíbrio de uma empresa, e agora eu queria perguntar para você, o que é a margem de contribuição? Margem de contribuição, inclusive, já falamos também aqui em outros programas, tá? Como esse aqui é sobre indicador e nós temos que estar mostrando para vocês novamente. O que é margem de contribuição? Quando você faturou, então você tirou ali o CMV, CSV, ok? O CPV, são mercadorias vendidas, produtos vendidos ou serviços vendidos, ok? Você precisa tirar ali. Aí você tira ali também os impostos, você tira a comissão, você tira despesas financeiras de cartão. Então, quando você paga tudo isso, sobra uma linha, que é a primeira linha, que é a margem de contribuição. Ela te dá em valores, porque você precisa analisar uma DRE na horizontal, que são valores, montante, e na vertical, que são percentuais. Precisa fazer essas duas análises. Quando você faz essa análise, você descobre, Rogério, que a empresa dá, nós falamos, 40% de margem de contribuição. Só que ela tem lá mais ou menos 50 mil de despesa fixa. Como é que encontra isso? Exatamente. Você vai dividir a margem de contribuição pelas despesas fixas e vai entender quanto você precisa faturar para encontrar o ponto de equilíbrio. A margem de contribuição, ela é o primeiro indexador que ele me diz ali, ó. Ele me diz assim, ó, eu tenho uma margem boa de contribuição. Margem de contribuição é a margem que o produto, que é a caneta, ela contribui para a despesa fixa da empresa, ok? Ela tem uma contribuição, ok? Porque o resultado líquido é depois que paga tudo. Mas a margem de contribuição, ela é muito importante para que você consiga mensurar o faturamento para pagar o ponto de equilíbrio. Tá vendo que não é só vender, Rogério? Montar uma empresa é só vender? Mas é muita coisa. Você fica se pensando, rapaz, será que eu quero fazer isso? Será que eu quero ser empresário? E outra coisa, lembra que nós falamos aqui? A pessoa trabalha 20 anos, recebe 20 anos financeiro de dinheiro, que o que ela aprendeu fica. Ela monta uma empresa e quebra em quanto tempo quando ela não entende disso, Rogério? 6 meses. 6 meses ela Começa a dificuldade de bater na porta. Por quê? Porque não entende. não entende, porque não sabe. Ela vê aquele montante da mão dela entrando, acha que aquilo ali já é o apurado e não tem nada a ver com aquilo. Não tem. Apurado não é resultado. Rogério, o que nós estamos falando aqui de margem de contribuição, quando você faz um show, vamos supor, você cobrou 10 mil reais por um show, Rogério. Ok? Então você tem despesa com pessoas, você tem alimentação, você tem hospedagem, você tem transporte, você tem tudo isso, ok? Quando você sai cortando 10 mil é o faturamento. Quando você sai cortando isso aqui, ele sobra uma margem de contribuição que vai te dizer, ok? Que essa sua despesa fixa aqui é paga pela margem de contribuição. E aí você diz, eu preciso faturar no mês, só exemplificando, 20 mil. No mínimo 2 shows você precisa fazer por mês. Ok? Porque com 20 mil você paga toda a sua despesa fixa. Ok? Então isso é margem de contribuição. Tendo o percentual certo, né? Porque eu chego nas empresas, Rogério, quando um produto só, né? Vou falar de um produto. Aí, quando eu olho o principal produto, a margem de contribuição é negativa. A empresa vende muito, como ela está sempre rodando muito dinheiro, ela às vezes não sente o caixa doer tanto. Dói, mas não dói tanto, porque tem muito dinheiro rodando e ela vende muito à vista. Aí eu digo para ela, meu, vocês estão vendendo e não estão tendo lucro. Como é que vocês estão sobrevivendo? Ah, André, pega um dinheiro aqui, pega um dinheiro ali, põe aqui. Aí eu vou mostrar para eles como é que faz. Mas é meio que é. Mas se eu aumentar o preço, eu não vendo. Agora, você prefere vender tendo prejuízo ou não vender? Por que é que a pandemia quebrou várias empresas? Nós já falamos aqui também, né? Ela vinha nesse ritmo, com margem negativa, mas ela rodava muito, ok? Ela tem muito giro financeiro. Como ela tem muito giro financeiro, ela tinha sofrimento diário, mas ela pagava. Atrasa um, atrasa dois, paga três, atrasa um. Aquele sofrimento diário. Quando a pandemia veio, que travou, acabou-se. Entendeu? Então, isso é margem de contribuição. É quanto cada produto deixa para pagar a sua despesa fixa. Agora, você pode perguntar para mim assim, André, mas a empresa pode ter um produto com margem de contribuição negativa? Pode. Sabia que tem empresa no ramo de alimentos que ela faz um produto lá pequeno, não vou citar o nome, ela faz um produto pequeno,
que é o chamariz, custa às vezes 80 centavos, é o chamariz, ok? Vende muito, só que dá margem negativa. Mas por que ela faz isso? Porque ela vende outros produtos. Deu para você entender? Porque ninguém vai em um restaurante e come apenas um produto, ok? Então ela ganha dinheiro em outros produtos. Só que esse produto aqui é a pescaria. Ele põe um anúncio, vende barato. Quando ele consegue empatar, ele bate palma, Rogério. Quando ele consegue empatar, ele bate palma. Porque geralmente é prejuízo. Mas esse valor aqui representa 25% do faturamento. Os outros 75% paga toda a despesa. Eu tava vendo no sábado, eu fui ao shopping, aí eu entrei e lotado, eu não entendi o que era aquilo. Aí eu me lembrei que era Dia das Mães, domingo, né, no outro dia. E eu vendo várias pessoas comprando flores, rosas, tal, chocolate, tal. Então, assim, eles investem, jogam flores, que sai muito também, né? E vem junto também, aproveita, já vende o chocolate. Já vende aquela coisa que é É o atrativa. famoso combo, né? Já vem um combo e essa margem de contribuição já talvez aumente, porque já é uma coisa que já é esperada para esse mês, é tudo calculado. Tem uma grande rede de fast food que o principal produto dele, ele não ganha dinheiro. Ele não ganha dinheiro no principal produto dele, ok? No combo que ele vende, aí sim, tá certo? E é um sucesso, ok? Agora, para isso, o empresário precisa entender de quê? Indicadores financeiros. Isso que muitas vezes, vou te dar um exemplo. Eu vendo 1.000 canetas por mês, ok? Me dando prejuízo. Ela deu uma margem negativa, ok? Só que quando eu vendo a caneta, eu vendo uma caneca, eu vendo papel, eu vendo iluminação, ok? Esses outros produtos vão cobrir esse prejuízo, que não pode ser muito também, e vão pagar todas as outras contas. Aí, como é que se faz isso? Análise. Análise o tempo todo. Um departamento financeiro muito bem estruturado, ou uma empresa de BPO financeiro na sua empresa, ok? É assim que funciona. Agora, quanto é que fatura? Não sei. Esse produto tem margem de contribuição de quanto? Não sei. Qual é o teu ponto de equilíbrio? Não sei. Isso nós escutamos direto nas empresas, né? Não sei é o indicador principal de uma empresa. É o famoso não sei. Tá certo? Errado. Entendeu, Rogério, como é que funciona? É que nem o celular que eu peguei, aí o rapaz disse assim, você precisa de uma capinha. Capinha para proteger, tá certo. Agora você precisa de uma película, porque a película que eu peguei é uma película que ela estica, que só rasga se for uma coisa Olha nova, aí. que tem tudo. Então, tá todo mundo dessa película agora. Aí, então é um combo, vem uma coisa, o carregador, esse carregador original, ele é turbo, então você já sai dali deixando quase R$ 500. Tá vendo, Rogério, como é que funciona? Então, é exatamente isso, pessoal, que vocês precisam entender. Quando você passa a entender dos indicadores financeiros, pode ter certeza, o pior cenário é você descobrir a hora de fechar a sua empresa. É o pior cenário. Mas quando você tem os indicadores nas suas mãos mensalmente, vamos falar assim, ok? Você tem que acompanhar diariamente. Mas eu vou botar mensalmente, é o mínimo que você pode fazer na sua empresa, tá certo? Pode ter certeza que você transforma isso. Aí as pessoas falam para mim assim, André, mas o meu ponto de equilíbrio, eu preciso vender muita caneta. Mas o Rogério, o preço do Rogério é muito baixo. Eu tenho que vender um pouco mais baixo do que o Rogério. Aí eu faço a pergunta, mas você pode vender mais baixo que o Rogério? Posso, Odil, você já fez as contas? Não. O Rogério é só ele e um parente que trabalha. O Rogério não paga aluguel. Aqui eu tenho o aluguel, eu tenho 3 funcionários, ou seja, a minha despesa é maior do que o Rogério. Aí eu vou querer acompanhar o preço do Rogério, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou quebrar. Entendeu, Rogério? Então, André, então assim é muito difícil. Não é fácil mesmo não. Se fosse fácil, não tinha ninguém empregado, todo mundo seria empresário, ok? É verdade. Não tinha. Por isso, eu faço muita mentoria na pessoa física, as pessoas falam, André, eu tenho um sonho de ser empresário, eu tenho um sonho de ter a minha empresa, o meu negócio. Aí eu começo a explicar para ele. Sai do CPF para ir pro CNPJ. Muito bom, parabéns, sucesso, é isso mesmo. Agora, vamos fazer conta aqui? Vê quanto você aguenta. Não, mas se eu pedir demissão do emprego, eu ganho tanto.
Aí eu vou fazer a conta e digo, não faça isso. Não faça. Você não tem bala na agulha para montar um negócio desse. Ok? É muito simples. Agora, se não acompanhar os indicadores financeiros, pode esquecer, Rogério. É verdade. E Pimentel, o que é EBITDA? EBITDA é um termo em inglês que significa que o resultado que ele está dando ali, do lado direito, é lucro antes de impostos, ok? Depreciação, amortizações e juros. Então, ele dá a primeira linha de corte. Todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, elas são analisadas pelo EBITDA, ok? Porque é a geração de resultado da empresa principal para eles, ok? Quanto ele gera de EBITDA, quanto ele gera de resultado ali, naquela linha, ok? Tem a última linha, que é o lucro líquido, que todo mundo quer saber, mas essa geração de caixa aqui em cima é quem sustenta as empresas. E cada segmento tem a ideia do EBITDA. Eu vou te dar um segmento de rede de supermercado. As redes de supermercados, geralmente, ela tem um EBITDA, vou dar um exemplo ali, em torno de 8%, ok? E aqui na linha de baixo, a última linha, 3%. Mas o EBITDA diz para ele a capacidade que essa empresa tem de honrar seus compromissos. Porque quando ele sai do EBITDA, ele tem aqui embaixo para pagar impostos, ele tem financiamentos, depreciação e assim sucessivamente. Então, o EBITDA é um indicador muito importante para o mercado financeiro. As pequenas e médias empresas geralmente não usam esse indicador, mas é bom dar uma olhada, tá? Pede para o seu contador mostrar isso para vocês. Ok? Ela vai logo lá embaixo no lucro líquido, que é importante também, né? Tem que dar lucro no final. Tem que dar lucro no final. A margem de contribuição lá em cima é importante, mas o EBITDA é um indexador muito importante. É muito usado ele? Direto. O mercado financeiro utiliza muito. É como eu te falei, todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, ela é analisada pelo EBITDA. Porque quando tem lá uma empresa na Bolsa de Valores que você vai comprar ações, como é que você compra ações? Não, eu vou comprar. Rapaz, hoje eu amanheci, quero botar R$ 1 milhão na empresa 1. Só isso? Você vai pegar o seu dinheiro, comprar, que você passa a ser sócio, né? Você compra uma participação pequena, você põe 1 milhão. E se a empresa não estiver dando resultado? Perdeu 1 milhão. E vira pó. Quando você compra ações, se a empresa virar pó, você vira pó junto. Ok? Eu já perdi dinheiro, né, em ações, sei o que eu estou dizendo para vocês. Então, o que é que acontece? O EBITDA é um indexador muito importante de ser analisado, principalmente das médias e grandes empresas que o mercado passa, bancos, para poder fazer empréstimo. Uma empresa média no mercado financeiro chama de middle e grande corporate. Essas empresas, quando precisa de dinheiro, empréstimo, o banco analisa balanço. E um dos indicadores muito importante é o EBITDA, certo? Que ele vai analisar ali a capacidade, se a empresa tem capacidade, que quando depois do EBITDA, não lembra aqui embaixo, juros, tem que pagar aqui embaixo, ok? Pô, se ele não está conseguindo dar um resultado positivo aqui, como é que ele paga aqui embaixo? Ok? Então, essa análise, ela é muito bem feita pelo mercado financeiro e muito bem analisada. Se não analisar isso aí, Rogério, a empresa que está emprestando dinheiro pode correr sérios riscos de ficar sem os recursos. Pimentel, o que é lucro líquido? Pronto, legal. Essa pergunta, uma colada com a outra, por quê? Porque nós falamos do EBITDA. Ó, três indicadores importantes. Margem de contribuição, primeiro lá em cima. Essa empresa ela tem produtos que contribuem bem para o sucesso da empresa, para o pagamento das despesas fixas? Tem. Pô, legal. Depois que paga aquela parte de cima, o operacional, sobra o EBITDA. Opa, essa empresa tem geração de caixa para poder pagar empréstimo, para poder pagar a depreciação. Depreciou a máquina dela em 50%. Ela está dando um resultado para ela comprar outra máquina? Será que ela compra outra máquina? Peraí, mas eu emprestei um dinheiro para essa empresa. Será que ela tem capacidade de me pagar PMT mensal? PMT no mercado financeiro é prestação, tá? Será que ela tem capacidade? E a depreciação e a amortização, que está amortizando operações financeiras. E aí? É essa análise. Aí, depois dessas duas análises, vem o lucro líquido.
Opa, ela gera um caixa legal. Falei da rede de supermercado, né? As grandes redes. Ela deixa 9% de EBITDA. Uma conta, e é baixo até, tá? 9%. Quando ela começa a pagar tudo isso aqui, sobra lá embaixo, uma rede de supermercado, Rogério, 2,5%, 3%. 97% de todo o dinheiro que roda no supermercado não é dele. Interessante. 97%, porque para ele sobra 3%, que é mais ou menos uma margem que fica dentro das redes de supermercado. Agora eu lhe pergunto, vamos falar de rede de supermercado. Precisa ter uma análise diariamente desses indicadores financeiros, dos indexadores, como chamam? Porque, vamos supor, comprou um produto errado, aí o produto venceu. Gera o quê? Prejuízo. Gerou prejuízo. Só que ele gerou lucro líquido dele 3%. Ele gerou um prejuízo naquele produto de 100%. Um produto no supermercado, quando ele é jogado fora, é 100%. Se ele não tiver um acordo com o fornecedor, que geralmente eles têm, tá? Ok? Se ele não tiver um acordo, ele perdeu 100%. Ou seja, ele só ganha 3%, e se ele perder o produto é 100%. Aí eu lhe pergunto, vou fazer aqui uma pergunta para você vai me respondendo. Ele precisa ter gestão de estoque? Precisa. E tem que ser muito boa, não tem? Muito boa. Porque, vamos supor, compra um produto perecível que a validade ali, 10 dias. Leite. Leite, iogurte, carne, frango, resfriado que eu tô falando. Aí ele compra 1 tonelada, só que 1 tonelada só vende com 30 dias. O que é que vai acontecer? Gerar o quê? Prejuízo. Prejuízo. Aí você vê assim, uma rede de supermercado quebrou. Quebrou por quê? Deu para você entender? Então, se não tiver atenção com isso, aí as pessoas, agora eu vou defender as redes de supermercado, que os fornecedores falam assim, para entrar numa rede de supermercado é muito caro. Ok, o supermercado monta toda a estrutura, ok? Ele tem ali os corredores, né, para você colocar o seu produto. É óbvio que ele vai ter que vender aquilo caro. É óbvio. Tá me entendendo? Por quê? Porque depois que aquele produto tá lá, que tá pago, ok? Ele só tem direito a 3%, 97% é dos outros. Se perder o produto, é 100% de prejuízo. Se o produto não sair, tudo. Se ele comprar essa caneta aqui, ok? R$ 1.000 custa essa caneta ali. Só que ele só tem direito a 30%. Ok? Se vender. Não vendeu a caneta, ele perdeu 100%. Ok? Isso, se o fornecedor não tiver com ele, o prejuízo todo é dele. Então, a gestão eficaz do estoque de um supermercado tem que ser com pessoas muito competentes. Muito mesmo, para poder driblar toda essa situação. Porque eu fico imaginando na pandemia, eu fico imaginando esses supermercados, essas pessoas que abrem empresa e já sonham, já. Eu conheci pessoas que ela já abriu uma empresa, no lugar dela estar dentro da empresa, não estava na empresa, já saiu para um carro, para um apartamento, para muito dinheiro, de repente quebrou, perdeu tudo. Pronto. Hoje você está aqui, faz o programa com a gente há 5 anos. Você não é o especialista da área financeira, mas é muito inteligente. Aí você começa a analisar tudo isso e diz, pô, por isso fulano quebrou. Ele não analisou, ok? Ele não analisou. Quer dizer, uma rede de supermercado que fica com 3%, se ela não tiver uma gestão eficaz desses indicadores financeiros que nós estamos mostrando aqui, esquece, ele não dura 1 ano. 1 ano é muito. Quantos itens tem em um supermercado, Rogério? Ixi, muitos. Não tem? Aí eu faço aquela pergunta, você dono de rede de supermercado, está controlando isso? Você que conhece alguém que tem uma rede de supermercado pequeno, no bairro, supermercado de bairro que fecha muito. Por quê? Por que fecha muito? Exatamente por isso. A margem é pequena, a gestão é ruim, ele não consegue pagar, acabou-se. Por isso que fecha, abre mercadinho, fecha mercadinho, abre mercadinho e fecha mercadinho. Exatamente por isso. Então, o lucro líquido, ele é muito importante, porque é quem faz a empresa rodar, quem faz a empresa crescer. Porque através do lucro líquido, por exemplo, tem redes de supermercado grandes que faturam aí 2 bilhões por ano. Ok? 2 bi por ano. Então, ele deixa lá apenas 3%. Aí deixa apenas 3%. Quanto representa 3% de 2 bi?
em torno de 60 milhões. Ok? Resultado líquido. É esse dinheiro que, quando ele quer comprar terreno, a construção, é desse dinheiro. Então, se ele não tiver uma gestão eficaz, esquece, não vai funcionar. Não vai funcionar. Pode até abrir, mas com o tempo ele vai lá e fecha a empresa, Rogério. A gente falou sobre o lucro líquido e o que é precificação. Isso, nós batemos muito aqui no programa, né? Fala muito sobre isso. Muito. Precificação. Tudo em uma empresa começa com o quê, Rogério? Começa com as compras. Com as compras, pronto. Tudo em uma empresa começa com as compras. Se você tem que comprar, você tem que fazer o que depois? Precificar. E quando você precifica certo, parabéns. Quando você precifica errado, parabéns. Porque você vai ter o resultado. Porque de uma forma ou de outra, você tem o resultado. Então, o que é precificar correto? André, mas eu posso comprar qualquer produto e precificar? Qualquer um. Mas, André, qual é a margem? Você vai ter que analisar o seu mercado. Ok? Quando você recebe uma proposta para fazer um evento, Rogério, você tem que dar seu preço, não tem? Tem. Porque a empresa lá, ela mandou 3 orçamentos. Ela mandou do André Pimentel, do Rogério e de um terceiro. Ela vai escolher o quê? O mais barato. Às vezes não é o melhor, é o mais barato. Aí eu lhe pergunto, você mandou o mais barato? Você fez a sua precificação ou você simplesmente, fulano cobrou 100, eu vou cobrar 10% a menos, eu cobro 90% do que ele cobrou. Entendeu? Mas vai dar lucro? Não sei. Aí tem que fazer a conta. Então é por isso que você vê muitas pessoas trabalhando muito, fazendo muitos eventos, muitos shows, ok? E, infelizmente, não tem resultado. Por quê? Porque a precificação está errada. Muita gente que a gente encontra na televisão, dando depoimento, tudo que eles não têm. Eram cantores e eram artistas famosos que hoje não têm onde morar, não tem carro, não tem nada. Porque não souberam gerir o seu dinheiro, precificar, organizar, colocar no lugar certo, ver números, contas. Achavam aquele montante na mão, achavam que aquilo ali Apurado é resultado. apurado é resultado. E não era assim. Foi Pronto. Então aí tem vários erros. Pode ter erro de precificação, pode ter o erro da gestão. A gestão financeira que ele não teve, ok? Eu vi essa semana uma reportagem de um cantor, não vou dar o nome da música que todo mundo acaba sabendo, e aí foi a empresa de mentoria que botou o vídeo dele e perguntou para ele assim, você está com a gente há quanto tempo? Aí ele falou, há 2 anos. Como é que está a sua vida hoje? Aí ele explicou, a minha vida se transformou. Eu passei a ganhar mais, eu passei a ter bens materiais, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho dinheiro aplicado. E antes, minha vida era uma loucura. Por quê? Porque ele contratou especialistas, ok? Aí o que é caro? É pagar um especialista ou deixar o dinheiro descer pelo ralo? Então, tudo isso você precisa entender. Tudo isso você precisa entender. Então, começa onde? Nas compras, depois precificar. Nós falamos de estoque, que é o terceiro tópico, tá? Você compra, você precifica e você estoca. Nós falamos da rede de supermercado. A rede de supermercado, ela compra bem, ela até precifica bem, mas ela não tem a gestão do estoque. Não sabe comprar. Não sabe comprar. Como ela não sabe comprar, ela tem muito prejuízo. E como a margem líquida dela é muito pequena, qualquer prejuízo sangra o caixa dela. Interessante é que a Bíblia, ela fala que teve um período de seca no Egito e José foi o administrador, então ele estocou porque eles tiveram um sonho, o faraó teve um sonho que 3 anos seria de fartura, 3 anos de escassez. São 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E 7 anos de fartura, tudo bem. O de escassez, o que é que ele fez? Estocou. Ele estocou e saia comprando das pessoas que eu preciso de água. Então, me deu a vaca, me deu o terreno, tudo aquilo. Então, assim, precificar não é para todo mundo. Tem que saber realmente entender do produto para poder multiplicar aquilo. Tá? E muita gente não tem essa noção. Quer abrir uma empresa porque viu, achou interessante, vou abrir uma empresa de iPhone, vou abrir uma empresa de caneta, vou abrir, mas não sabe que tem que passar
todas essas etapas. É necessário passar por essas etapas. Então, E é diariamente. e é diariamente, porque senão você vai quebrar, você vai botar culpa em todo mundo, menos em você, não vai ter gestão e vai ser mais uma empresa que se fecha. Ah, é o tempo todo, empresas fechando, empresas. Ó, 79% das pequenas e médias empresas não fazem gestão financeira eficaz e tem muita dificuldade. 79%. Você sabe o que é você perder dinheiro diariamente? Você perder dinheiro diariamente por não ter um profissional capacitado na sua empresa? E não quer colocar, porque Não às vezes coloca. acha caro, não precisa, eu já estou aqui. E aprender é uma coisa muito interessante. Ou com área que você não sabe, que tem um especialista para aquilo, realmente é necessário. Só que se vai crescer a empresa, vai melhorar os lucros da empresa. Poxa, por que não investir? Prefere quebrar. Prefere quebrar. Tipo, a pessoa que canta, você tem que passar por uma fonoaudiólogo, você tem que passar por fazer um exame, tem que melhorar o canto, você só não precisa disso não, precisa disso não, Basta eu abrir a boca, né? Mas é só escolha, né? são escolhas. O que são os ciclos de uma empresa? Importante. Os ciclos de uma empresa. Vou falar de 2 ciclos aqui para vocês entenderem, certo? Tem o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? Nós falamos que na empresa tudo começa com as compras. Então, quando você compra, você vai precisar vender, né? Só que ele passa por vários ciclos aqui, certo? E ele vende. Quando ele vender lá, é o recebimento. Não, desculpa, não é nem a venda, é o recebimento. Esse ciclo operacional, ele começa com as compras e ele encerra com os recebimentos. Olha o tamanho desse ciclo que você precisa analisar, ok? Quando você faz as compras. Se eu não tenho dinheiro para poder pagar, como é que eu faço? Eu tenho que negociar muito bem as minhas compras. Mas vamos lá. Quando ele compra aqui, para no recebimento. 60, 90 dias, não sei o ciclo das empresas. Só que com 30 dias ele pagou o produto. Ele pagou o produto. Uhum. Aí entra o quê? O ciclo financeiro, que vai do dia que você pagou o produto até o dia que você recebe. Então você tem ciclo financeiro, ciclo econômico e ciclo operacional. São ciclos da empresa, ok? Que você precisa entender. Quando você passa a entender tudo isso, Rogério, eu vou lhe contratar para fazer um show. Você está me contratando hoje. Então é uma compra que você está fazendo, certo? Uma venda, aliás, você está fazendo. Só eu estou comprando, é o que sempre é o contrário. Só que eu vou lhe pagar com 60 dias. Só que nesses 60 dias, Rogério, você tem que pagar os ajudantes, né? As empresas terceirizadas, o seu dinheiro tem que sobrar, tudo isso. Você tem condições de aguentar do show de hoje para receber com 60 dias? Esse é o ciclo operacional. A sua operação começou hoje, dia 1, só que eu só vou lhe pagar no dia 60. Você aguenta? Mas você fez o show. E você está fazendo o show assim direto. Só que quando chegou lá no dia 30, você já não aguenta mais fazer show, está cansado. E uma outra coisa, toda a sua reserva financeira acabou. Você tem dinheiro para receber lá na frente, ok? Mas eu faço uma pergunta. E se o cliente que lhe contratou lhe deu um cheque sem fundo? E se o cliente que lhe contratou empurrar para mais 30? Como é que você sobrevive? Então, tudo isso tem que ser analisado. Quando você falou aí de algumas empresas, né, que fecham, é exatamente por isso. Ela está analisando somente. Qual foi o primeiro tópico que nós falamos? Nós falamos sobre o faturamento. Nosso primeiro tópico, sobre o faturamento. Então, as pessoas estão preocupadas só com o faturamento. Aí o Rogério está preocupado só com o faturamento e mídia, né? E ele coloca lá nas redes sociais. Agenda do cantor Rogério Shoa. E aí bota, né? 20 dias. Eu tô aqui, eu tô ali, eu tô aqui, eu tô ali, eu tô aqui, eu tô ali. Não é isso, pronto. Vejo muito isso. Só que não recebeu. Não recebeu nada. E aí, como é que faz? Aí, quando as pessoas encontram esse cantor passando alguma dificuldade, ou o artista, alguma certa dificuldade, que é o que a gente vê, não entende. Mas por quê? Porque antes ele não procurou uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil e uma assessoria econômica. Ele achou que ia tocar direto a vida dele. Eu conheço pessoas que às vezes, eu já fiz isso, mas hoje eu não faço. Não, você vai para a igreja, você canta, você vai para um evento, você abre um evento só para divulgar. Daí a pessoa, aí eu já falo para algumas pessoas assim, e como é que vai ser? Quando você sai da sua casa, você vai pagar, o transporte é seu,
você vai pagar os músicos, você vai. E aí? Não, Rogério, porque a divulgação é boa. Sim, cara, mas tem um lucro. Pronto, exatamente aí. Não, de lá é uma vitrine. Não dá certo. Não dá certo. E hoje, com o advento das redes sociais, que eu vou dar uma dica para vocês aqui agora, tá? O advento das redes sociais, que quando eu falecer, se eu voltar novamente para o mundo, no lugar que eu vou morar nas redes sociais, certo? Uhum. As redes sociais é o melhor local de morar. Só tem gente rica, com saúde, Tudo é feliz, gente boa. tudo rindo, Pronto. tudo. Então lá é um lugar bom de morar. Agora, é um mundo real? E aí, Rogério, é o mundo real? Porque o que é que acontece? As pessoas colocam lá, estou em evento, estou fazendo evento, estou cantando, eu estou ministrando palestra, curso, treinamentos, e o resultado financeiro? Você está tendo? Mas é o quê? O glamour de estar o tempo todo nas redes sociais. E aí, você esquece da parte principal, que você é uma empresa. Ou você é eu empresa, né? Sou eu empresa, menos mal, ou você tem uma equipe. Você tem uma equipe. Aí pergunta para a equipe lá, o pessoal que trabalha, que bota o fio, que cuida, que faz. Ei, é só mídia, vou bater uma foto e botar nas redes sociais. Isso vai dar certo? É claro que não. Então você tem que ter muito cuidado. Mas você tem que ter muito cuidado mesmo. Por quê? Porque legal nas redes sociais, mas não paga conta. Exatamente. E não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Aquilo ali, muitas vezes, fechei uma venda, mas o cliente satisfeito. E aquilo ali, às vezes, é em prestações grandes, às vezes aquilo não é verdade. Quando a gente vê muito influencers que moram em casa, comprei uma mansão, tudo, e não é, a mansão não é dele, a casa não é dele. Então, Porque, exatamente, ver pessoas passando dificuldades mostram uma realidade que não é a sua realidade dentro das redes sociais, e aí simplesmente depois estão passando dificuldades. Mas por quê? Porque não fazem centro de custo. Esses indicadores financeiros aqui, Rogério, serve para todo mundo. Todo mundo. Aquilo, o que é ciclo operacional? Ciclo operacional de quando você compra o produto, quando você recebe o produto. Nesse período aqui, ele passa por precificação, por estoque, por venda. Aí a venda é 30, 60, 90, 120. Olha bem, até ele receber. Nesse ciclo aqui, como é que se mantém uma empresa? Ok? Quando você vai montar uma empresa, tem gente que recebe aí 100% de 20 anos, né, de rescisão, e quando entra, recebeu lá, vou dar um exemplo, 500 mil, já gastou 350 mil para montar a empresa. só em Então é que para ficar bonito, uma sala linda, coisa sabe? bonita, você vê uma coisa linda, linda, bonito, legal, é muito bom. Só que ele ficou sem Capital. de giro para tocar a empresa dele. Aí com 90 a 120 dias começam os Eu problemas. vi isso. Começam os problemas. E aí, amigo, quando começam os problemas, e ele insiste, né? Porque ele diz, mas eu entendo, eu vou tomar emprestado. Aí vem aquelas 5 fases, né? 5 fases. Que eu falo. E você começa a tomar dinheiro emprestado da Maria, Joana, Antônio e o Carlos, e aí no final não dá certo. Fechou a empresa, perdeu 20 anos de receita financeira que construiu na vida porque não procurou um profissional capacitado, não procurou um especialista, não é isso, Rogério? Exatamente. Aí, e também, às vezes, ele terceiriza a coisa, botando culpa. Não, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, tudo, quando na verdade ele não teve humildade de procurar um especialista ou de fechar logo a sua empresa, porque você pode fechar a sua empresa antes dela dar um problema grande. Se o especialista está ali, ele vai lhe aconselhar, dizer, ó, a melhor coisa que você tem que fazer é parar tudo agora. Pare tudo, vamos resolver o que é que tem que fazer aqui para você pelo menos não sair totalmente quebrado, porque tem gente hoje que está quebrado, partiu em três, não sabe nem onde está o pedaço do outro, Vou usar um né? termo do GPS. Você tem um GPS no seu telefone ou no seu carro? Ele fala assim, refazendo a rota. É, Tem hora que tem que ser feito, tem que ser. tem que refazer a rota. Exatamente. Entendeu? Quando você e você refaz a rota e passa a entender, porque não é possível que com tanta dor não aprenda. Mas tem gente que não aprende. Eu conheço uma empresa, eu conheço um empresário, ok? Há uns 15 anos, ele já quebrou 5 empresas com os mesmos erros. Eu fiz consultoria para ele há 15 anos atrás, ensinei Caminho das Pedras, ok? Coloquei a empresa dele inteira, ok? Ele quebrou essa empresa, me chamou desesperado, aí montou outra empresa. Eu falei, ó, segue tudo que eu já falei com vocês assim. Pronto. Encontrei outro dia, tá em outra empresa, só que quebrou 5 empresas. 5 CNPJ dele foram quebrados. Mas por quê?
falta de quê? De acompanhamento. Quando não acompanha, Verdade. E, Pimentel, o que são as despesas operacionais? O que são despesas operacionais de uma empresa? pronto. O tema está dizendo operação, despesas operacionais. Então, quanto é que eu vou gastar para que a empresa fature? Então, a despesa da minha operação toda, quanto custa? milhão. Não sei. Você não sabe? Não. A margem de contribuição dele é excelente. O resultado dele é negativo. Por quê? Porque a despesa operacional dele é muito alta. Ok? A despesa operacional dele é muito alta. Ele tem uma sala, que só na sala dele, ele gasta por mês X valor. Alto. É despesa operacional. Está na empresa? São as despesas operacionais. Ok? Combustível. Gasta tanto combustível na empresa para um faturamento que não cobre a despesa do combustível. O combustível faz parte da operação, só que eles não mensuram, ok? Eles não mensuram. Lá é o seguinte, tanque esvaziou, pode encher, traz a notinha que a empresa paga. Aí eu faço uma pergunta, aí o funcionário encheu o tanque na sexta-feira do carro da empresa. Quando foi na segunda-feira, ele encheu novamente. Aí eu lhe pergunto, essa gasolina do fim de semana gastou aonde? Exatamente. Mas a empresa, porque não quer controlar indicador nenhum, simplesmente paga. Aí, o que é que acontece? Ela era para gastar, vou dar um exemplo, 8 mil de combustível, está gastando 35 mil de combustível. Aí eu lhe pergunto, 35 mil, que está dando uma diferença de quanto? De 27 vezes 12. Está gastando quanto aí? 330 mil mais ou menos, ok? Por ano a mais. 330 vezes 5 anos vai dar o quê? 1.650.000 jogado no lixo. Aí eu lhe pergunto, quando for daqui a 5 anos, essa empresa não está conseguindo botar dinheiro na moto. Aí ela passa a controlar. Então, as despesas operacionais é o que a empresa vai gastar para a operação dela. Agora, tudo que você gastar na sua operação tem que vir de retorno, tem que ser controlado. O problema é que as empresas não controlam, Rogério. Não controlam. Deu para você entender? A sua despesa operacional, quando você vai fazer um show, a sua despesa operacional, quando você sai da sua casa, que você pega ou vai no seu carro, ou você pega um motorista de aplicativo, que você vai até o aeroporto, que você pega um avião, que você solta no outro aeroporto, que você pega um motorista de aplicativo, que você vai para um hotel, que você vai jantar, que você... Olha quanta despesa operacional você tem que entender. Exatamente. Para quê? Para que aquele show funcione, não é isso? Pronto. Fez um show. O show pagou despesa operacional? Tem que ver. As pessoas fazem isso? Não fazem. Fazem. Aí é por isso que é o tempo todo reclamando do governo, Isso. de Deus, do custo de vida, que ninguém valoriza o trabalho dele. Por isso que hoje eu analiso muito as minhas saídas de casa. Muito, mas depois que eu aprendi isso aqui tudo, muito. Eu vejo números, né? Poxa, hoje foi negativo para mim. Eu investi, foi tudo errado, a precificação foi errada, a compra foi errada. Eu sempre analiso tudo isso. Rogério, você está andando com o programa Foco Sucesso há uns 5 anos. Temos uns 6, 7 anos juntos para dentro do programa 5 anos. Antes de você participar do programa Foco Sucesso, você analisava isso na sua vida? Nada. Quais eram os seus resultados? Qual eram os seus resultados? Zero. Era zero ou era pior que zero? Pior do que zero. Pronto. Inclusive, você mostrar aquela foto de pele, aquele negócio todo, né? Presta bem atenção onde eu quero chegar, tá? Nós já falamos isso aqui com o Rogério no programa. Aí você não tinha nenhum controle sobre os indicadores da sua vida profissional, não é isso? Era. Você passou a ter. Como é que está a sua vida profissional hoje, Rogério? E outra coisa, e isso aqui que nós estamos falando não é blá 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 do programa não, tá? Isso é uma realidade, ok? Como é a sua vida hoje, Rogério? Minha vida é bem melhor do que antes. É bem mais equilibrada. Bem tranquila? Bem tranquilo, os números. Aquela vida louca que você tinha de fornecedores na sua porta. Não tem mais. Acabou. Outra coisa, mudou tudo na vida dele, mudou dentro do lar dele, na saúde dele, nas vestimentas dele, no transporte que ele utiliza. Quer dizer, mas por quê? Porque ele passou a controlar. Como ele disse aqui agora, eu não saio da minha casa,
eu não saio da minha casa se não for para ter resultado. Eu posso doar meu tempo? Isso. Posso, como você tem a sua caridade, a sua ONG, não é isso? Pronto, é o dia que ele sai para doar. Mas o restante ele é produtivo, ok? E produtivo com lucratividade. Exatamente. Não é isso, Rogério? Senão não dá certo. Pronto. Então, Pimentel, como você sempre fala, se as empresas não conhecem seus números, elas não conhecem as suas empresas? Pronto. Quando você não conhecia seus números, você conhecia você? Não, Você só conhecia o resultado, não é isso? E era bom? não. Horrível, né? Uns resultados tristes. Por quê? Porque se você não conhece a sua empresa, não conhece os seus números, não conhece o seu produto, qual é o seu principal produto hoje? Rogério, se eu perguntar para você aqui agora, qual é o seu principal produto que você vende no mercado? Evento, O show. show, Você canta, evento, canto. não é isso? Você tem como é que se diz? O teclado que você toca, não é isso? Você tem um instrumento que você toca. Então, você tem um instrumento que você toca, você tem o canto e o show, não é isso? É. São seus três principais produtos? Sim, tá. Pronto. Olhe bem, ele tem outros, mas esses são os três principais. Se você não sabe disso, como é que faz? Não funciona. Então, a empresa que não conhece seus números, ela não conhece a sua empresa. Pode ter certeza disso. Vai ter prejuízo. Como diz um termo no mercado, vai dar PT. Ok? Que é... Cedo, Não, cedo ou mais tarde. mas PT, eu estou falando, não é política não, tá? É prejuízo total, pronto. É, Ok? Que a pessoa fala, não fala de política, não, não é política. É Aqui política. nosso programa não é político. Então, é um prejuízo total, é uma perda total. Ok? Então, quer ter sucesso? Conheça os números da sua empresa. Rogério, nosso programa está chegando ao final, mas eu vou fazer aqui ainda uma mensagem para vocês, que é Dicas de Sucesso do Pimentel. Às vezes, o recado de Deus é simples. Se eu tivesse te deixado confortável, você nunca teria saído de lá. Você achou que era perda, mas era livramento. Muitas vezes você vai perder algo e você acha que está perdendo. Não está perdendo, é livramento. Você precisa entender isso. Pensou que era castigo, mas era direção. Deus estava ali direcionando. Achou que era o fim, mas era somente um recomeço. Um recomeço de maneira certa, de maneira correta. Deus tirou dali porque te ama demais. Quem é escolhido não é poupado, é moldado. Deus está ali moldando para que você tenha um sucesso lá na frente. Pensem nisso e sucesso sempre. Não é isso, Rogério Chua? exatamente, exatamente. Então, chegando ao final do nosso programa, Rogério, mais uma vez. E, como sempre, sucesso, porque o tema hoje foi muito bom, tema bem que dá pra gente entender e aplicar na nossa vida e melhorar cada dia mais. Tanto na vida pessoal como na vida Exatamente. profissional. Eu já né? passo pra minha vida pessoal, já fico pegando tudo, porque a gente só cresce. Então, é isso, pessoal. O que nós queremos é que vocês alcancem os grandes resultados. Aplique na sua vida. Mas, André, eu sou obrigado? Não. Mas você é obrigado a ter o resultado. O resultado nosso, ele é diário. Você não é obrigado a fazer nada, mas você é obrigado a aceitar o resultado que a vida está lhe impondo, porque você procurou. Ok? E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos. Free audio post-production by alphonic.com.